Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde, tenham aproveitado esse tempinho, descansado, se divertido. Espero também que todos continuem em casa, se cuidando, usando a máscara de proteção, passando o álcool em gel, tá bom? Eu sou a professora Grace, do primeiro ano A, e estou aqui hoje de novo para a gente continuar a nossa conversa sobre os nossos estudos de ciências, certo? Vou apresentar aqui para vocês os nossos slides de hoje, preparados com muito carinho, espero que todos vocês gostem. Vou convidar vocês para participarem comigo da aula, tá bem? A nossa aula é a aula de ciências, certo? Vou abrir aqui de novo. Só um minutinho. Vamos lá. Vou abrir aqui de novo. Aqui. Pronto, agora vai dar certo. Aqui nossa aula de ciências de hoje, certo? Então, na nossa aula de ciências de hoje, nós iremos conversar um pouquinho sobre alguns pontos importantes, certo? A primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre uma data mega legal que aconteceu na sexta-feira passada, dia 5 desse mês que nós estamos, do mês de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Professora Grace, como assim? Tem um dia especial para o meio ambiente? Gente, eu vou contar a história desse dia para vocês. Essa data foi escolhida do dia 5 de junho porque há alguns anos atrás, há uns 40 anos atrás, quase 50, teve uma reunião em um lugar um pouco distante, chamado Estocolmo, que fica na Rússia, em que vários países do planeta Terra se reuniram para conversar sobre a importância da preservação da natureza, sobre o que esses países todos juntos poderiam fazer para que o nosso planeta ficasse bem, deixasse de ter a poluição da água, o desperdício, certo? Então, esses países todos se reuniram e conversaram sobre isso nesse dia, dia 5 de junho. E a partir desse ano, 1972, ficou combinado entre eles que nessa data do dia 5, eles sempre iriam ver como andava esse cuidado com a natureza, com os animais, com as plantas, com os nossos recursos naturais, a água, o solo, certo? Então, assim, o Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado em 1972 e tem por objetivo conscientizar a respeito da importância de preservar os recursos naturais. O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado no dia 5 de junho e tem essa postura de ver, realmente de verificar com todos os países do planeta Terra como eles estão cuidando do nosso planeta, como eles estão cuidando de todos os componentes, de tudo que forma o meio ambiente, certo? E aí a nossa agenda de hoje, dia 8 de junho. Então, nós falamos um pouquinho sobre o Dia do Meio Ambiente, iremos fazer as correções da atividade que eu passei para vocês antes desse nosso recesso. Vamos ver um vídeo que fala sobre as fases da vida. E eu vou apresentar e explicar para vocês a atividade de casa de hoje, que vai ser corrigida na nossa aula da próxima semana, combinado? Então, vamos lá. A atividade que eu passei para vocês na última semana, se eu não me engano, foi no dia 18 de maio, eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa, uma investigação na casa de vocês. Vocês iriam pegar a fita métrica, iriam medir todas as pessoas, vocês, a mamãe, o papai, o irmãozinho, o priminho, alguém que morasse junto com vocês, o vovô e a vovó, iam fazer essa medição dessas pessoas e iriam colocar, pegar um pedaço de barbante ou uma lã, e iriam colocar o nome dessas pessoas. E aí, quem conseguiu fazer? Todo mundo conseguiu? Deu certo? E aí, gente, o que foi que vocês perceberam? Todo mundo tem o mesmo tamanho? Sim ou não?
Será que o fato de vocês serem crianças e o papai ou a mamãe ou o vovô ou a vovó serem mais velhos, só isso quer dizer que eles são mais altos? Pelo fato deles serem mais altos, será que é só isso que diz que eles são mais velhos? Ou será que tem outras coisas que podem determinar, ajudar a determinar isso? Certo? E aí também teve a nossa atividade no caderno de atividades, na página 14, certo? Como é bom crescer. Observe as crianças da fotografia. Nós temos aí algumas crianças. Será que elas são da mesma turma? Será que elas estudam na nossa escola? E aí, o que é que vocês acham? Pinte a resposta que você considera correta. Na letra A criança mais alta do grupo é a mais velha? Na letra B, a criança mais baixa do grupo é a mais nova? E aí, gente, o que é que vocês acham com relação a isso? O que é que vocês pensam com relação a isso? Será que o fato da criança ser mais alta ou mais baixinha quer dizer que ela é mais nova ou mais velha? E aí, o que foi que vocês botaram? Que a criança mais alta do grupo é a mais velha? Ou que a criança mais baixa é a mais nova? E aí, sim, não ou talvez? O que foi que vocês escreveram? O que foi que vocês pintaram? Muito bem, talvez, não é? Não é o fato da criança ser mais velha ou mais nova que quer dizer que ela é mais alta ou mais baixa. O fato dela ser alta ou baixa não determina a idade da criança, certo? E aí, na próxima, assinale as frases corretas. Algumas crianças crescem mais e outras menos. Segunda frase. Algumas crescem mais depressa e outras mais devagar. E a terceira frase: meninos são sempre mais altos do que meninas. E aí, o que foi que vocês marcaram? Minha dica foi que existem duas frases que estão corretas. Quais foram as duas frases que vocês marcaram? Muito bem, as duas primeiras. Algumas crianças crescem mais e outras menos, e algumas crianças crescem mais depressa e a outras um pouco mais devagar, não é isso? Então, o fato de ser menino ou ser menina não diz que a criança vai ser mais alta ou mais baixa por conta disso, por ser menino ou por ser menina, certo? E aí agora eu vou querer apresentar esse vídeo para vocês. Esse vídeo, gente, ele é super interessante, porque ele mostra um pouquinho sobre as fases da vida de uma pessoa, sobre as... O que será que ele mostra? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos prestar muita atenção. Esse vídeo, ele só tem imagens, certo? E aí vocês vão perceber que desde o início é um desenho que está sendo feito. E eu queria que vocês fossem percebendo as mudanças que vão acontecendo. Olha, nesse bebê, olha o cabelinho do bebê, olha o rostinho do bebê. E aí passa um tempinho, vai passando o tempo e esse bebê vai crescendo. Ele vai se tornando uma criança um pouco maior. Quantos anos será que esse menininho, essa criança já tem? E aí vai passando o tempo mais um pouco, vai acontecendo algumas transformações. Olha o formato do rosto dessa criança, como vai mudando. O cabelinho da criança, como vai mudando. E aí a gente descobre que essa criança, na realidade, é uma menina. Olha os traços dela. Olha os olhos, o nariz, a boquinha dessa criança, dessa menina. E aí essa criança já é uma criança um pouco maior, uma criança grande, não é? E aí passa mais um tempo, ó, continuam acontecendo as transformações da vida dessa menina, e aí nesse momento ela já é uma criança maior, mais velha, não é? Mais ou menos um pouco mais velha do que vocês. Ela já é quase uma pré-adolescente, uma adolescente. Vejam como muda o tamanho do cabelo, já vai mudando o formatinho, as expressões do rostinho dela. E aí, à medida que essa criança, essa menina, essa adolescente vai mudando, ela vai crescendo, vai mudando um pouquinho os traços do rosto dela.
Olha só como já começa a ficar um pouco mais diferente, não é? Vocês estão percebendo essas mudanças? E aí ela cresce um pouco mais e se torna uma adulta. Nessa fase de adulta, essa menina, essa mulher já passa a ter novas responsabilidades. Sim ou não? Sim, não é? Muito provavelmente nessa idade aí que ela está aparecendo agora na filmagem, ela já trabalha, não é? Ela já tem as obrigações dela, já faz outras coisas diferentes. E aí vejam que quando a gente vai ficando mais velho, muitas vezes a gente muda a cor do nosso cabelo, não é? O tamanho. Olha aí, ela ficando um pouco mais velha, já quase entrando na idade mais adulta, quase ficando mais idosa. Olha como já está mudando ainda mais a cor do cabelo dela. Nessa fase, ela já é uma senhora idosa, mais velha, de cabelo branco. Olha só os traços dela, o rosto dela, como está mudando. Será que ela tem mais rugas? O rosto dela começa a ficar um pouco mais enrugado. Diferente, não é, gente? Vocês percebem que durante esse vídeo acontecem várias transformações no rosto dessa mulher, dessa menina que começou como uma bebê. Olha as mãos dela como tá diferente, olha o rosto dela, as rugas. Olha tudo isso, olha o olho dela como ficou diferente. E aí, gente, ele passa esse vídeo, passa por todo esse processo e finaliza esse vídeo nos mostrando que na realidade todos nós começamos como bebezinhos, indefesos, não sabemos falar, não sabemos andar, mas que passamos por inúmeras, várias transformações no decorrer da nossa vida, e que essas transformações vão nos tornando pessoas diferentes. Nós vamos amadurecendo, passamos por várias fases, né? Quando nós somos bebês, como eu falei, a gente não consegue andar, não consegue falar. Quando vai crescendo um pouquinho mais, com 1 aninho, 2 aninhos, já fala, já é um pouco mais independente. E a partir do momento que vocês vão crescendo, vão ficando crianças mais velhas, conseguem se expressar, se comunicar melhor, caminhar melhor, fazer mais coisas sozinhos, certo? Então, esse vídeo ele é bem interessante por conta disso que ele nos mostra, nos apresenta isso, certo? Essas diferenciações, essas mudanças que vão acontecendo no nosso rosto, no nosso corpo e na nossa vida no decorrer do tempo, quando nós vamos crescendo, evoluindo, amadurecendo, certo? E aí agora eu queria mostrar para vocês a nossa atividade de casa, que é no caderno de atividades, páginas 15 e 16. Vou mostrar aqui para vocês, ó, o nosso caderno pequenininho, o caderno de atividades. E na página 15, nós começamos na 13ª questão. Na ilustração abaixo, vemos Manuel de 6 meses. Olha só o Emanuelzinho aqui de 6 meses. E o Emanuel com 30 anos. Vocês percebem que, assim como no vídeo, o Emanuel passou por algumas transformações? E aí está perguntando: use as palavras do quadro para completar as frases. Tem a palavra andar, a palavra dentes, a palavra falar e a palavra cresceu. Então, na primeira frase que está pedindo para vocês completarem, está dizendo assim: depois de completar 17 anos, Manuel não tananã mais. Será que depois que completou 17 anos, o Emanuel andar mais, dentes mais, falar mais ou cresceu mais? Qual é a palavrinha que vocês acham que encaixa aí para completar essa frase? Na letra B, nos primeiros anos de vida, Manuel aprendeu a tananã e a tananã. Será que o Manuel aprendeu a andar? Aprendeu a dentes? Aprendeu a falar? Ou aprendeu a crescer? O que é que vocês acham? Os primeiros, na letra C, os primeiros tananã de Emanuel apareceram quando ele ainda era bebê. O que será que os primeiros nananã do Emanuel apareceu quando ele era bebê? Será que foi andar, dentes, falar ou cresceu? Então, nessa atividade, vocês vão ter que ver qual é a palavrinha que se encaixa para completar essa frase, certo? E na próxima questão, né, na próxima página, na página 16,
Tem dizendo assim: as crianças nascem sabendo fazer algumas coisas, outras elas aprendem durante a infância. Olha esse primeiro bebê aí, essa primeira criancinha, ele é um bebê. O que é que ele está fazendo aqui nessa primeira imagem? Está mamando, se alimentando. Na segunda figura, ele está fazendo o quê? Chorando. Será que o bebê chora só porque ele quer? O bebê chora, gente, quando ele é pequenininho, porque ele ainda não consegue se comunicar de outra forma. E logo que ele nasce, ele percebe que ele tem atenção, que a mamãe, o papai, a pessoa que cuida dele, presta atenção maior nele quando ele chora, que é a forma que ele tem de se comunicar. E nessa terceira imagem aqui, será que essa criança que ainda é um bebê, ele já é uma criança mais velha, criança andando de bicicleta? E aí vocês vão marcar um X no que as crianças aprendem durante a infância. Durante a infância, as crianças aprendem a brincar, a andar, a chorar, a bocejar, a falar, a segurar, a sugar ou a escrever. Então, a minha dica são 4 coisas, 4 opções que vocês vão marcar. Lembrando que eu vou querer que vocês marquem quando as crianças, na fase em que as crianças estão na infância, elas não são mais bebês, elas já estão como se fosse na idade desse menino aqui. O que vocês acham que as crianças aprendem nessa idade? O que será que elas conseguem fazer sozinhas? Certo? E aí, gente, finaliza a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Revejam suas atividades, revejam o vídeo, vejam de novo. É um vídeo muito legal que cada vez que vocês verem, vocês assistirem, vocês vão perceber coisas novas, vão perceber traços diferentes da criança, né, que vai evoluindo. Beijinhos bem carinhosos para todo mundo e até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula. Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde, tenham aproveitado esse tempinho, descansado, se divertido. Espero também que todos continuem em casa, se cuidando, usando a máscara de proteção, passando o álcool em gel, tá bom? Eu sou a professora Grace, do primeiro ano A, e estou aqui hoje de novo para a gente continuar a nossa conversa sobre os nossos estudos de ciências, certo? Vou apresentar aqui para vocês os nossos slides de hoje, preparados com muito carinho, espero que todos vocês gostem. Vou convidar vocês para participarem comigo da aula, tá bem? A nossa aula é a aula de ciências, certo? Vou abrir aqui de novo. Só um minutinho. Vamos lá. Vou abrir aqui de novo. Aqui. Pronto, agora vai dar certo. Aqui nossa aula de ciências de hoje, certo? Então, na nossa aula de ciências de hoje, nós iremos conversar um pouquinho sobre alguns pontos importantes, certo? A primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre uma data mega legal que aconteceu na sexta-feira passada, dia 5 desse mês que nós estamos, do mês de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Professora Grace, como assim? Tem um dia especial para o meio ambiente? Gente, eu vou contar a história desse dia para vocês. Essa data foi escolhida do dia 5 de junho porque há alguns anos atrás, há uns 40 anos atrás, quase 50, teve uma reunião em um lugar um pouco distante, chamado Estocolmo, que fica na Rússia, em que vários países do planeta Terra se reuniram para conversar sobre a importância da preservação da natureza, sobre o que esses países todos juntos poderiam fazer para que o nosso planeta ficasse bem, deixasse de ter a poluição da água,
o desperdício, certo? Então, esses países todos se reuniram e conversaram sobre isso nesse dia, dia 5 de junho. E a partir desse ano, 1972, ficou combinado entre eles que nessa data do dia 5, eles sempre iriam ver como andava esse cuidado com a natureza, com os animais, com as plantas, com os nossos recursos naturais, a água, o solo, certo? Então, assim, o Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado em 1972 e tem por objetivo conscientizar a respeito da importância de preservar os recursos naturais. O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado no dia 5 de junho e tem essa postura de ver, realmente de verificar com todos os países do planeta Terra como eles estão cuidando do nosso planeta, como eles estão cuidando de todos os componentes, de tudo que forma o meio ambiente, certo? E aí a nossa agenda de hoje, dia 8 de junho. Então, nós falamos um pouquinho sobre o Dia do Meio Ambiente, iremos fazer as correções da atividade que eu passei para vocês antes desse nosso recesso. Vamos ver um vídeo que fala sobre as fases da vida. E eu vou apresentar e explicar para vocês a atividade de casa de hoje, que vai ser corrigida na nossa aula da próxima semana, combinado? Então, vamos lá. A atividade que eu passei para vocês na última semana, se eu não me engano, foi no dia 18 de maio, eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa, uma investigação na casa de vocês. Vocês iriam pegar a fita métrica, iriam medir todas as pessoas, vocês, a mamãe, o papai, o irmãozinho, o priminho, alguém que morasse junto com vocês, o vovô e a vovó, iam fazer essa medição dessas pessoas e iriam colocar, pegar um pedaço de barbante ou uma lã, e iriam colocar o nome dessas pessoas. E aí, quem conseguiu fazer? Todo mundo conseguiu? Deu certo? E aí, gente, o que foi que vocês perceberam? Todo mundo tem o mesmo tamanho? Sim ou não? Será que o fato de vocês serem crianças e o papai ou a mamãe ou o vovô ou a vovó serem mais velhos, só isso quer dizer que eles são mais altos? Pelo fato deles serem mais altos, será que é só isso que diz que eles são mais velhos? Ou será que tem outras coisas que podem determinar, ajudar a determinar isso? Certo? E aí também teve a nossa atividade no caderno de atividades, na página 14, certo? Como é bom crescer. Observe as crianças da fotografia. Nós temos aí algumas crianças. Será que elas são da mesma turma? Será que elas estudam na nossa escola? E aí, o que é que vocês acham? Pinte a resposta que você considera correta. Na letra A criança mais alta do grupo é a mais velha? Na letra B, a criança mais baixa do grupo é a mais nova? E aí, gente, o que é que vocês acham com relação a isso? O que é que vocês pensam com relação a isso? Será que o fato da criança ser mais alta ou mais baixinha quer dizer que ela é mais nova ou mais velha? E aí, o que foi que vocês botaram? Que a criança mais alta do grupo é a mais velha? Ou que a criança mais baixa é a mais nova? E aí, sim, não ou talvez? O que foi que vocês escreveram? O que foi que vocês pintaram? Muito bem, talvez, não é? Não é o fato da criança ser mais velha ou mais nova que quer dizer que ela é mais alta ou mais baixa. O fato dela ser alta ou baixa não determina a idade da criança, certo? E aí, na próxima, assinale as frases corretas. Algumas crianças crescem mais e outras menos. Segunda frase. Algumas crescem mais depressa e outras mais devagar. E a terceira frase. Meninos são sempre mais altos do que meninas. E aí, o que foi que vocês marcaram? Minha dica foi que existem duas frases que estão corretas. Quais foram as duas frases que vocês marcaram? Muito bem, as duas primeiras. Algumas crianças crescem mais e outras menos, e algumas crianças crescem mais depressa e outras um pouco mais devagar, não é isso? Então, o fato de ser menino ou ser menina não diz que a criança vai ser mais alta ou mais baixa por conta disso, por ser menino ou por ser menina, certo? E aí, agora eu vou querer apresentar esse vídeo para vocês. Esse vídeo, gente, ele é super interessante, porque ele mostra um pouquinho sobre as fases da vida de uma pessoa, sobre as
O que será que ele mostra? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos prestar muita atenção. Esse vídeo, ele só tem imagens, certo? E aí vocês vão perceber que desde o início é um desenho que está sendo feito. E eu queria que vocês fossem percebendo as mudanças que vão acontecendo. Olha, nesse bebê, olha o cabelinho do bebê, olha o rostinho do bebê. E aí passa um tempinho, vai passando o tempo e esse bebê vai crescendo. Ele vai se tornando uma criança um pouco maior. Quantos anos será que esse menininho, essa criança já tem? E aí vai passando o tempo mais um pouco, vai acontecendo algumas transformações. Olha o formato do rosto dessa criança, como vai mudando. O cabelinho da criança, como vai mudando. E aí a gente descobre que essa criança, na realidade, é uma menina. Olha os traços dela. Olha os olhos, o nariz, a boquinha dessa criança, dessa menina. E aí essa criança já é uma criança um pouco maior, uma criança grande, não é? E aí passa mais um tempo, ó, continuam acontecendo as transformações da vida dessa menina, e aí nesse momento ela já é uma criança maior, mais velha, não é? Mais ou menos um pouco mais velha do que vocês, ela já é quase uma pré-adolescente, uma adolescente. Vejam como muda o tamanho do cabelo, já vai mudando o formatinho, as expressões do rostinho dela. E aí, à medida que essa criança, essa menina, essa adolescente vai mudando, ela vai crescendo, vai mudando um pouquinho os traços do rosto dela. Olha só como já começa a ficar um pouco mais diferente, não é? Vocês estão percebendo essas mudanças? E aí ela cresce um pouco mais e se torna uma adulta. Nessa fase de adulta, essa menina, essa mulher já passa a ter novas responsabilidades. Sim ou não? Sim, não é? Muito provavelmente nessa idade aí que ela está aparecendo agora na filmagem, ela já trabalha, não é? Ela já tem as obrigações dela, já faz outras coisas diferentes. E aí vejam que quando a gente vai ficando mais velho, muitas vezes a gente muda a cor do nosso cabelo, não é? O tamanho. Olha aí, ela ficando um pouco mais velha, já quase entrando na idade mais adulta, quase ficando mais idosa. Olha como já está mudando ainda mais a cor do cabelo dela. Nessa fase, ela já é uma senhora idosa, mais velha, de cabelo branco. Olha só os traços dela, o rosto dela, como está mudando. Será que ela tem mais rugas? O rosto dela começa a ficar um pouco mais enrugado. Diferente, não é, gente? Vocês percebem que durante esse vídeo acontecem várias transformações no rosto dessa mulher, dessa menina que começou como uma bebê. Olha as mãos dela como tá diferente, olha o rosto dela, as rugas. Olha tudo isso, olha o olho dela como ficou diferente. E aí, gente, ele passa esse vídeo, passa por todo esse processo e finaliza esse vídeo nos mostrando que, na realidade, todos nós começamos como bebezinhos, indefesos, não sabemos falar, não sabemos andar, mas que passamos por inúmeras, várias transformações no decorrer da nossa vida, e que essas transformações vão nos tornando pessoas diferentes. Nós vamos amadurecendo, passamos por várias fases, né? Quando nós somos bebês, como eu falei, a gente não consegue andar, não consegue falar. Quando vai crescendo um pouquinho mais, com 1 aninho, 2 aninhos, já fala, já é um pouco mais independente. E a partir do momento que vocês vão crescendo, vão ficando crianças mais velhas, conseguem se expressar, se comunicar melhor, caminhar melhor, fazer mais coisas sozinhos, certo?
Então esse vídeo ele é bem interessante por conta disso, que ele nos mostra, nos apresenta isso, certo? Essas diferenciações, essas mudanças que vão acontecendo no nosso rosto, no nosso corpo e na nossa vida no decorrer do tempo, quando nós vamos crescendo, evoluindo, amadurecendo, certo? E aí agora eu queria mostrar para vocês a nossa atividade de casa, que é no caderno de atividades, páginas 15 e 16. Vou mostrar aqui para vocês, ó, o nosso caderno pequenininho, o caderno de atividades. E na página 15, nós começamos na 13ª questão. Na ilustração abaixo, vemos Manuel de 6 meses. Olha só o Emanuelzinho aqui de 6 meses. E o Emanuel com 30 anos. Vocês percebem que, assim como no vídeo, o Emanuel passou por algumas transformações? E aí está perguntando: use as palavras do quadro para completar as frases. Tem a palavra andar, a palavra dentes, a palavra falar e a palavra cresceu. Então, na primeira frase que está pedindo para vocês completarem, está dizendo assim: depois de completar 17 anos, Manuel não tananã mais. Será que depois que completou 17 anos, o Emanuel andar mais, dentes mais, falar mais ou cresceu mais? Qual é a palavrinha que vocês acham que encaixa aí para completar essa frase? Na letra B, nos primeiros anos de vida, Manuel aprendeu a tananã e a tananã. Será que o Manuel aprendeu a andar? Aprendeu a dentes? Aprendeu a falar? Ou aprendeu a crescer? O que é que vocês acham? Os primeiros, na letra C, os primeiros tananã de Emanuel apareceram quando ele ainda era bebê. O que será que os primeiros nananã do Emanuel apareceu quando ele era bebê? Será que foi andar, dentes, falar ou cresceu? Então, nessa atividade, vocês vão ter que ver qual é a palavrinha que se encaixa para completar essa frase, certo? E na próxima questão, né, na próxima página, na página 16, tem dizendo assim: as crianças nascem sabendo fazer algumas coisas, outras elas aprendem durante a infância. Olha esse primeiro bebê aí, essa primeira criancinha, ele é um bebê. O que é que ele está fazendo aqui nessa primeira imagem? Está mamando, se alimentando. Na segunda figura, ele está fazendo o quê? Chorando. Será que o bebê chora só porque ele quer? O bebê chora, gente, quando ele é pequenininho, porque ele ainda não consegue se comunicar de outra forma. E logo que ele nasce, ele percebe que ele tem a atenção, que a mamãe, o papai, a pessoa que cuida dele, presta atenção maior nele quando ele chora, que é a forma que ele tem de se comunicar. E nessa terceira imagem aqui, será que essa criança que ainda é um bebê, ele já é uma criança mais velha, criança andando de bicicleta? E aí vocês vão marcar um X no que as crianças aprendem durante a infância. Durante a infância, as crianças aprendem a brincar, a andar, a chorar, a bocejar, a falar, a segurar, a sugar ou a escrever. Então, a minha dica são 4 coisas, 4 opções que vocês vão marcar. Lembrando que eu vou querer que vocês marquem quando as crianças, na fase em que as crianças estão na infância, elas não são mais bebês, elas já estão como se fosse na idade desse menino aqui. O que vocês acham que as crianças aprendem nessa idade? O que será que elas conseguem fazer sozinhas? Certo? E aí, gente, finaliza a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Revejam suas atividades, revejam o vídeo, vejam de novo. É um vídeo muito legal que cada vez que vocês verem, vocês assistirem, vocês vão perceber coisas novas, vão perceber traços diferentes da criança, né, que vai evoluindo. Beijinhos bem carinhosos para todo mundo e até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula.